16 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo no canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, passou-se aí o feriado, né? E com um assunto único que se espalhou não somente no Brasil, como pelo mundo. Mas, obviamente, é o assunto mais importante do momento, porque preocupa. Não sabemos até onde vai esta guerra, né? É problemática, é preocupante, pode se espalhar, tudo depende da forma como será tratada. Claro que nós aqui temos assuntos também para comentar a respeito da nossa terra Tupiniquim, não é isso? Mas é incrível como que o atual governo se preocupa muito mais em procurar chamar holofote para si próprio, né? Ou seja, o atual mandante, ele quer ser notabilizado, né? Ele quer ser aí tratado como uma figura de extrema importância para a paz mundial. Mas será que é tudo isso? Claro que não. A gente sabe que não existe a mínima condição de que o atual mandante brasileiro consiga qualquer sucesso em suas tentativas de encontrar de ajudar a encontrar uma solução para o que acontece lá na faixa de Gaza. Isto porque o Brasil está, no momento, presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que não quer dizer muita coisa, porque afinal de contas, eu volto a perguntar, para que serve a ONU? Em que momento a Organização das Nações Unidas resolveu alguma coisa nesse mundo de meu Deus? Tomou alguma decisão que se transformou em solução imediata para algo? Que eu saiba, em momento algum a ONU conseguiu mostrar para que veio. Assim como essas outras organizações que são penduricalhos, digamos assim, da própria ONU. Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, blá, 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 blá. Bom, fato é que enquanto o pau quebra lá na faixa de Gaza, né? E o Brasil se finge de morto ao não apontar o dedo contra o Hamas, porque é isso que está acontecendo lá, no nosso galinheiro, lá de Brasília, né? Está sendo finalizado o relatório que a tal Elisiane Gama, né, apresentará amanhã na CPMI, a CPMI de 8 de janeiro, que ninguém mais fala. Todo mundo esqueceu, foi varrido para debaixo do tapete. Mas, conforme aí uma denúncia da própria oposição, que sempre alertou que esse relatório já estava pronto antes mesmo de começar as sessões da CPMI, a relatora, domesticada aí pelo Flávio Dino, irá apontar Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve, como o autor intelectual do 8 de janeiro. Claro que nós já sabíamos que assim seria, que era isso que eles queriam. E agora, só nos resta saber, só nos resta esperar se isto realmente irá se confirmar amanhã. E, claro, esperar se vai acontecer de forma pacífica ou a sessão de amanhã se transformará em outra faixa de Gaza dos parlamentares. Será? Claro que a esquerda vai querer que assim seja e vai votar pela aprovação do relatório. Vamos ver se realmente terá alguém com bom senso para tentar definitivamente fazer com que a pizza, porque já se transformou em pizza, né? Mas que essa pizza tenha um sabor um pouco mais agradável e que sirva para alimentar a fome de todos, não somente da esquerda. É isso que eu espero, porque, claro, vitória da oposição contra o governo nós não conseguimos nenhuma. Então vamos torcer para que a gente não saia como derrotado, porque, infelizmente, a CPMI foi um tiro no pé da própria oposição, que, infelizmente, foi passada para trás, na medida em que a ala governista ficou com a maioria na comissão. Mas vamos aguardar amanhã para ver o que acontece, né? Enquanto isto,
o Itamaraty rascunhou uma minuta da resolução que o Brasil irá apresentar na reunião de hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou já apresentou. Por esse horário, dependendo do horário que vocês estão assistindo, já foi. Eu estou gravando esse vídeo exatamente às 17 horas, né? Mas de acordo com a publicação da Gazeta do Povo, inclusive, né? A minuta da resolução trata da libertação imediata de todos os civis feitos de reféns durante a guerra. Mas também, olha só, a minuta se posiciona contrária à conduta de Israel no combate. Olha um trecho do que está escrito. Exortamos as autoridades israelenses a revogarem imediatamente a sua ordem de que os civis, e o pessoal da ONU evacuem todas as zonas de Gaza, a norte de Gaza. Resta saber se essa proposta será ou já foi aceita ou não. Eu acredito que mais uma vez o Brasil que já deu, dará novamente um tiro no pé, pois essa proposta não será aprovada, evidentemente. Claro, o Brasil, como sempre, está querendo passar o pano no Hamas e não cita o nome de Hamas como um grupo terrorista. Então, claro que não vai agradar a parte mais conservadora desses 5 países membros que têm poder de veto. De qualquer forma, é outra notícia que amanhã nós já saberemos, não é isso? Ao mesmo tempo, um diretor do FBI lá nos Estados Unidos, Christopher Wray, alertou ontem, olha só, que aumentou muito o risco de possíveis ataques do Hamas ou outros grupos terroristas em território norte-americano. Não podemos e não descartamos a possibilidade de que o Hamas ou outras organizações estrangeiras possam explorar o conflito lá na faixa de Gaza para apelar aos seus apoiantes para conduzirem ataques no nosso próprio solo. Claro que isto é muito possível de acontecer, principalmente porque hoje esteve lá em Israel o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, que se reuniu com o Netanyahu, que inclusive fez um convite oficial para que Joe Biden vá até lá se encontrar com ele. Assim como ontem se encontrou com o Benjamin Netanyahu, o Olaf Scholz, que é o premier da Alemanha, né? Olha como é significativo esse encontro de ontem. O premier alemão, que provocou o maior dos desastres humanitários contra Israel, contra o povo judeu, esteve pessoalmente reunido com o Netanyahu, dando total apoio. Aí tem aquela coisa, os Estados Unidos já estão com os 2 porta-aviões atracados lá no mar Mediterrâneo, de prontidão. Os 2 navios estão com mais de 200 aviões de caça. Além disso, junto com os porta-aviões, existem as fragatas. Existem aí outros barcos que acompanham esses navios que já estão atracados. Um é o Gerald Ford, o outro é o Eisenhower. E claro, somando os 2, pode-se contabilizar mais aí de 3.000 soldados americanos, mariners, E esse é um sinal muito forte de que os Estados Unidos está sim endossando esse apoio a Israel, não somente contra o Hamas, mas contra o Hezbollah e principalmente contra o Irã. Todo mundo aí está dizendo que isso aconteceu porque Israel estava pronto para fechar um acordo com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, que é o país mais rico ali do Oriente Médio, que tem o petróleo como a maior arma em suas mãos, e que esse acordo serviria inclusive para que Israel pudesse construir um gasoduto para enviar
gás para a Europa, o que iria beneficiar a Europa e tornar a Europa menos dependente do gás russo. Então, estão dizendo que, de repente, não só o dedo do Irã, mas o dedo do Vladimir Putin pode estar apontado nesta atual situação lá na faixa de Gaza. Será? Não sabemos. Mas que tudo pode fazer sentido, isto pode, com certeza, né? Mas, tentando tirar o foco, né, de tudo que está acontecendo, vamos olhar aqui uma situação muito engraçada, porque dentro desse desastre todo que está ocorrendo lá no Oriente Médio, podemos até tirar aí algumas coisas positivas na guerra provocada pelo Hamas, né? Encontramos situações que deixam muito mais claras as posições políticas daqueles que querem chamar para si toda a atenção, sem porém nada fazer por merecê-las. É o caso do mandante do Brasil, que por mais que tente disfarçar, não consegue esconder sua predileção por lutas armadas, principalmente de grupos terroristas. Conforme diz o grande jornalista José Roberto Guzzo, em uma coluna no Estadão de ontem, o líder petista parece assustado com os danos que sua imagem possa vir a sofrer com a chacina que ocorreu no ataque do Hamas lá em Israel, com o massacre de bebês de colo, né? O assassinato a sangue frio de 1.200 civis inocentes, incluindo 3 brasileiros, estupros, resto de crimes que seus parceiros do Hamas conseguem executar a sangue frio, sem o menor arrependimento, né? Ou seja, é algo que somente grupos de extermínio de judeus lá na Alemanha nazista conseguiram fazer até hoje. É verdade que a esquerda extrema, né? Ou esquerda extremista, que controla regiões inteiras do seu governo, né? Brasília hoje é loteada por esquerdistas, disso não temos a menor dúvida, né? Eles dizem que não há provas, por exemplo, de que os bebês carbonizados e degolados que aparecem nas fotos foram mortos pelo Hamas. Inclusive, com muito sarcasmo, diga-se de passagem, o J.R. Guzzo até diz que talvez essas crianças tenham se suicidado ou sido mortos pelos próprios pais só para prejudicar a causa palestina. Só pode ser isso que a esquerda pensa. Mas isso só mostra a que ponto a esquerda nacional consegue se rebaixar. Por instinto de sobrevivência, o mandante brasileiro tentou encontrar meios de se manifestar sem se queimar. Mas nada conseguiu até agora. Vacilou, fez que ia, mas não foi, né? E acabou, para todos os efeitos práticos, não fazendo nada até agora. O fato é que alguns diplomatas no Brasil estão se sentindo pouco à vontade ao perceber a simpatia do presidente brasileiro com esses grupos radicais, e muito mais deslocados por perceberem que, no afã de querer ganhar a notoriedade na condução da presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil pouco está ajudando na formação do corredor humanitário lá na fronteira da cidade de Gaza com o Egito. Uma passagem possível para a saída não somente de brasileiros, mas de diversas nações. Fala-se em 20 brasileiros. Os Estados Unidos têm 400 pessoas, 400 americanos lá dentro. Existem cidadãos de várias partes do mundo. Mas a verdade é que o mandante brasileiro quer que as hostilidades cessem, como se não houvesse um agressor e um agredido. Reforça aí o jornalista J.R. Guzzo. Ele pede que os terroristas parem de matar, mas não quer que Israel se defenda, nem reaja aos crimes que a sua população sofreu. Pior de tudo, digamos assim, é o que diz o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que falou que os massacres foram as consequências do que o próprio Estado de Israel tem feito. Absurdo. Ou seja,
os judeus são culpados de se defenderem de um inimigo que quer a extinção física do seu país. Uma nota oficial do Itamaraty chamou de falecimento o assassinato brutal de um brasileiro pelos terroristas. É sem dúvida um dos piores momentos da Casa de Rio Branco, que já formou tantos diplomatas de nome e agora, pelo que me parece, estão se transformando na Casa de Rio Branco Tabajara, né? Porque, pelo amor de Deus, é inacreditável como que, apesar de não conseguirem apontar o dedo contra o Hamas, ainda se atrevem a acusar Israel de estar cometendo erros, ou querendo que Israel abra mão do direito de se defender. Mas esse é o governo brasileiro, né? Esse é o governo do amor. Esse é o governo que já no 10º mês de 2023 nada fez. É zero efeito de governo brasileiro para os brasileiros. Nada aconteceu, nada foi proposto, nada foi criado. O brasileiro nada conquistou até agora, somente promessas. O salário mínimo ainda é baixo, a comida ainda está cara, cortes no Bolsa Família aí de milhares de pessoas, coisa que a imprensa esconde. A inflação ainda existe, o desemprego ainda existe e as promessas só aumentam. Enquanto isto, lá no Alvorada, está o casal no ninho do amor. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que sim, claro. Desejo que vocês chamem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Dividam o link desse vídeo com eles, né? Claro. Colaborem com o canal, aqueles que puderem. Agora vocês podem ver que já tem um novo botãozinho aí embaixo do vídeo, do Join, participe, né? Quem quiser se tornar membro do canal, basta clicar nesse botão e você poderá colaborar com o canal com muito pouco dinheiro, posso garantir a vocês, né? Mas, em compensação, quem se tornar membro terá direito de ter suas respostas nos comentários feitas por mim mesmo. Qualquer pergunta eu responderei, desde que tenha o logozinho do membro. E os membros poderão até enviar um vídeo de 30 segundos que eu colocarei ao final de cada vídeo, sendo um de cada vez, evidentemente, né? E é uma forma de agradar a vocês e uma forma que vocês terão de agradar ao canal, ajudar o canal a caminhar. Conto com vocês, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.